Meu nome é Fabiano Gonçalves Silva, eu sou licenciado em computação, sou aluno do Instituto Federal Campus Machado, IFSU de Minas. Essa é uma aula para a matéria de estrutura de dados 1 e o assunto a ser tratado é filas e pilhas. Os objetivos dessa aula são conceituar os tipos de abstratos de dados, definir structs, conceituar listas. Também vou conceituar filas e pilhas, bem como suas respectivas rotinas de acesso. E relatar sobre as operações que envolvem pilha e fila. Structs. Structs são coleções do mesmo tipo de dado. Quando eu me refiro ao mesmo tipo de dado, eu me refiro ao tipo de variável. Se eu tenho uma variável do tipo inteiro, então nessa struct eu vou ter apenas valores do tipo inteiro. Esses dados são armazenados em uma estrutura de dados. Ou seja, no caso, eu vou ter um vetor. Como a gente vai ver mais adiante, filas e pilhas são listas lineares e que vão armazenar de começo, né? Porque elas também podem variar para uma fila circular, uma fila ou pilha duplamente encadeada, e eles deixam de ser alocados, os dados deixam de ser alocados em vetores e passam a ser alocados de forma dinâmica. Mas só que a princípio agora a gente vai ver a alocação em vetor. Então esses valores, esses dados do mesmo tipo, eles são alocados em um vetor. O tipo abstrato de dado. O tipo abstrato de dado são especificações de uma variável. São tipos, são as especificações especial de uma variável, né? Que contém diversas outras variáveis, normalmente de tipos diferentes. Ou seja, dentro desse tipo abstrato de dado, eu posso ter variável do tipo inteiro, variável do tipo char, variável do tipo float, para armazenar não apenas dados de um determinado tipo, mas vários tipos de dados, né? Então, assim, esses são os tipos abstratos de dados. As listas lineares, quando eu falo lista linear, é o que eu disse no começo. A lista linear, ela é formada por um vetor. Então, assim, eu tenho os valores, eles são sequenciais, né? Eles são contíguos. Se eu vou alocar eles na memória de forma contígua. Ou seja, se eu tenho um vetor de 10 valores, são 10 valores alocados de forma contígua, com índice de 0 a 9. São 10 valores alocados dessa forma. Como eu já disse, né? A lista linear é um vetor. São do mesmo tipo de dado. Estão armazenados de forma sequencial. Como eu falei, são armazenados de forma contígua. Isso aqui já difere da lista encadeada. Ou da pilha e da fila encadeada também. Porque aí já entra na parte de alocação dinâmica. Ou seja, os valores eles não são alocados de forma sequencial ou no espaço determinado. Eles vão ser armazenados à medida que se pede. A alocação dinâmica é isso. É alocar o valor à medida que se pede. Se eu tenho um valor, eu aloco ele. Se eu insiro mais dois valores, eu vou alocar mais esses dois valores. A memória, de certa forma, ela expande, né? Listas lineares com disciplinas de acesso. Quando eu falo disciplinas de acesso, eu falo de duas maneiras. Eu classifico de duas maneiras: a FIFO e a LIFO. A FIFO é first in, first out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Aí, nesse caso, a gente tem que imaginar uma fila, como a gente vai ver mais adiante, né? A gente tem que imaginar como que uma fila funciona. Se a primeira pessoa que chegar, ela vai ser atendida, né? Então, assim, é uma rotina de acesso FIFO. E a LIFO é last in, first out. O último que entrar é o primeiro que vai sair. Aí você imagina uma pilha de pratos, onde você precisa lavar e você empilha esses pratos. Aí você empilhar esses pratos, o último prato que você pôs, né, para poder lavar, é o primeiro que você vai ter que retirar daquela pilha para poder deixar ele limpo. Então assim a gente define uma pilha.
As pilhas. A inserção, bem como a remoção, se dá em uma única extremidade, ou seja, no topo. Quando a gente insere ou remove elementos de uma pilha, a gente faz isso apenas em um extremo. E a gente tem duas operações relacionadas à pilha, que é a push e a pop. A push eu vou inserir os elementos, e pop eu vou remover esses elementos, né? E sempre vai acontecer apenas em um extremo, ou seja, no topo. O item mais recente está no topo, e o menos recente no fundo da pilha, é o que eu falei. O último elemento que entrar é o primeiro que vai sair, e é aquele que é o mais recente que tem dentro da pilha. Aqui no caso a gente tem uma pilha de livros, né? E a pilha de livros é a mesma coisa. O último livro que eu coloquei vai estar no topo e vai ser o primeiro a sair. Imagina isso numa biblioteca, você tendo que arrumar livros que você recolheu. O último livro que você colocou por baixo, o último livro que você colocou por cima, na verdade, desculpa, é o primeiro que você vai colocar na prateleira. Você vai retirando até chegar no último livro, que é nesse último livro que na verdade é o primeiro que você pegou. E é o último que você vai colocar na prateleira. Aqui nós vemos uma aplicação de pilha, né? Onde nós temos as operações push e pop. Push está inserindo A, depois ele insere B, insere C, e pop ele já começa a remover. Remove C, remove C. Depois temos a operação push de novo, onde inserimos o valor D. E pop, onde retiramos o valor. Vocês podem notar que sempre o último valor que inserimos é o primeiro valor que nós retiramos. Aplicação da pilha. É conversão de decimal para binário e calculador de expressões aritméticas. A fila. Os elementos seguem uma regra. O primeiro que entra é o primeiro que sai. É como eu já disse anteriormente, é o método de acesso FIFO, onde o primeiro elemento que entrar na fila vai ser o primeiro a sair. As inserções são realizadas no fim da fila e as remoções no início da fila. É como você imaginar que você está chegando em algum lugar para pagar uma conta e você entra na fila, né? Você entrando na fila, ou seja, você entra pelo final da fila, né? E a hora que você paga a sua conta e você sai ali da fila, é o início da fila, porque ali o início dessa fila é onde você foi atendido, é onde que você vai sair. O TAD em filas, o tipo abstrato de dados em filas. Filas possuem as seguintes operações: inicializar uma fila, né, porque a fila ela precisa ser inicializada, ela não pode retornar que ela está cheia. Inserir um elemento no fim da fila, em queue, e remover um elemento no começo da fila, dequeue. E testar a fila se ela está vazia. Quando testamos se ela está vazia, nós definimos um valor para que ela nos dê um return e que mostre que ela está vazia, porque às vezes pode acontecer de mostrar que a fila está cheia, mas na verdade ela não tem elemento nenhum. E a última coisa o último elemento é obter um elemento do início de uma fila. Quando nós pedimos para retornar um elemento, consultar o elemento no código, ele vai nos retornar ele vai fazer uma consulta do elemento que está no início dessa fila. E é isso, pessoal. Aqui eu encerro a minha aula sobre pilas e filas. Muito obrigado e até.